Boa noite a todos, eu sou Paulo César Volpato, sou médico psiquiatra, eu atuo no Departamento de Saúde Mental do município de Toledo, Paraná, atuo também na rede privada e na PAI do município de Assis Chateaubriand. Eu vou falar sobre dois transtornos, transtorno depressivo maior e transtornos de ansiedade. Juntos, os transtornos representam cerca de 50% de todos os transtornos mentais que encontramos na comunidade, sendo que a atenção primária acaba sendo a principal porta de entrada para esses transtornos. O objetivo principal, então, dessa minha aula é ajudar a vocês a identificar e diagnosticar esses casos, visto que eles se apresentam com uma constelação muito grande de sintomas. E muitas vezes o profissional que está atendendo a situação acaba focando a sua atenção na busca de uma causa orgânica para o quadro clínico e acaba pecando no diagnóstico. Isso acaba levando muitas vezes a encaminhamento desnecessários e solicitação de exames também necessários. Feito o diagnóstico, então o próximo objetivo será quantificar quanto à gravidade do quadro. Quadros leves e moderados poderão tranquilamente ser acompanhados na atenção primária e quadros mais graves serão encaminhados para a atenção especializada. Posso já adiantar para vocês que a maior parte dos casos pode ser acompanhados na atenção primária. Após isso, então, vou abordar a questão de tratamento, com enfoque no arsenal terapêutico disponível na atenção básica e outras formas de tratamento também disponíveis na atenção básica. Começar, então, pelo transtorno depressivo maior, alguns dados epidemiológicos, dados de prevalência ao longo da vida no Brasil, em torno de 18%, e em 12 meses, em torno de 5%. Ou seja, ao longo da vida, cerca de 1/5 das pessoas no Brasil são acometidas por um transtorno depressivo. Em outros países, as taxas podem variar um pouco. Nos Estados Unidos, taxas um pouco maiores, que vão até 25%. Outros países, como o Japão, taxas bem inferiores, que vai de 5% a 10%. A gente tem observado também nos últimos anos um aumento na prevalência em crianças e adolescentes. Nas crianças, a prevalência de depressão é em torno de 1%, e em adolescentes, na faixa de 5% a 10%. Alguns fatores que estão contribuindo com o aumento da prevalência nessas faixas etárias seria a banalização da internet, que tem acontecido nos últimos tempos, desorganização familiar, entre outros. A idade de início tem grande valor prognóstico. Quanto mais cedo inicia o transtorno, pior é a evolução do quadro, mais grave é a doença, mais recorrências irão aparecer, e existe inclusive uma ligação com uma possível ligação para um transtorno afetivo bipolar. Hereditariedade, em torno de 40% a 50%. A gente pode observar que é importante, mas não é uma situação, digamos assim, crucial, tanto que a metade dos pacientes acometidos não apresentam um histórico familiar. Mas, de praxe, né, na avaliação psiquiátrica, a gente sempre acaba perguntando sobre a heredabilidade. É 2 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. O principal fator que explica isso é a questão das alterações hormonais durante o ciclo menstrual da mulher. Outras questões também que podem estar associadas é a vulnerabilidade da mulher a mais estressores, como parto, gestação, amamentação. E a mulher também é mais vulnerável a diversas formas de violência, violência doméstica, violência sexual e psicológica. No entanto, após a menopausa, quando a gente se encaminha para a terceira idade, essa disparidade de 2 para 1, ela vai se aproximando. Pelo fato de não haver mais tanto essa oscilação hormonal nas mulheres. E outro fator que contribui também é a queda dos níveis de testosterona no homem, que no homem a testosterona funciona como um fator protetor para a depressão. E à medida que o homem vai envelhecendo, os níveis de testosterona vão caindo e ele vai se tornando mais susceptível. Outra questão importante, que independe de raça e condição socioeconômica, digamos assim, ela é uma doença democrática. Muitos pensam que depressão é associada à pobreza, a vários problemas sociais. Na verdade, se a gente for pegar as taxas, todo mundo, inclusive países desenvolvidos, eles apresentam taxas de prevalência semelhantes ao do Brasil. Talvez os fatores causais por trás sejam outros, mas a prevalência é a mesma.
Mais dados de epidemiologia clínica, ela apresenta uma prevalência bimodal, um pico em torno dos 25, 30 anos, e um segundo pico por volta dos 40 anos de idade. É verdade. E em cima disso, a gente pode também explicar que ela é uma doença, dentre todas as doenças da medicina, é atualmente a que faz o indivíduo viver mais anos com incapacidade, ou seja, fora do mercado do trabalho. Por quê? Pela alta prevalência, como a gente viu, quase 20% das pessoas são acometidas ao longo da vida, e por ela cometer as pessoas justamente na fase mais produtiva da vida. Outras doenças também incapacitantes, vamos por exemplo, doenças cardíacas, e outras geralmente acometem as pessoas numa fase mais adiantada, já estão fora do mercado de trabalho. Pacientes com sintomas residuais, estressores psicossociais em curso ou doenças comórbidas são candidatos ao tratamento de manutenção a longo prazo e cronicidade da doença. 50% dos pacientes em cuidados primários não são diagnosticados pelas questões que eu falei no começo, né, pela multiplicidade de sintomas, que acaba confundindo muitas vezes o diagnóstico. E o desfecho mais trágico da doença é o suicídio, que chega a 15% de todos os pacientes acometidos. A respeito do suicídio, caberia um capítulo à parte, porque também é algo bastante complexo e com muitas questões a serem abordadas. O curso e prognóstico da doença, então, o risco de recorrência é de 50% para quem teve um episódio, 75% para quem teve 2 episódios e 90% para quem teve 3 ou mais episódios. Inclusive, o principal fator de risco para a gente ter um episódio depressivo é a gente ter tido um episódio depressivo prévio. Pois não, Otto? Tá, tranquilo. Por curiosidade, o episódio dura cerca de 20 semanas, em média. O número médio é de 11 episódios em países em desenvolvimento, então ao longo da vida uma pessoa que apresenta depressão tem cerca de 11 episódios. 12% tem curso crônico, sem remissão dos sintomas. E após uma internação por depressão, 25% recai nos primeiros 6 meses. Isto se não seguirem as orientações e o tratamento de forma adequada. Conforme um paciente vai apresentando episódios, a tendência é que o intervalo entre os mesmos diminua e a gravidade deles aumente. É uma bola de neve. Alguns fatores associados ao desencadeamento do transtorno depressivo, vou citar entre eles um dos principais, é o divórcio. E para quem está casado e não está contente no casamento, pensa em separar, é bom pensar que a situação pode ficar pior do que já está. Outro fator de risco importante é o sedentarismo, que a população, infelizmente, está cada vez mais sedentária. A gente sabe que a atividade física ajuda a aumentar a produção e até o funcionamento das endorfinas, que são responsáveis pelo controle do humor. O isolamento social, a pessoa também tem uma boa condição mental, precisa ter contato com outras pessoas, né? Isso está mais do que explicado. Exposição solar, tanto que em países nórdicos as taxas de depressão são altas, muito por causa da falta de exposição solar. Hábitos alimentares, a gente sabe que dietas ricas em gorduras e carboidratos também favorecem o desenvolvimento da depressão. A competitividade do mundo moderno é mais um fator de risco. Baixo suporte social, diversas formas de violência, que eu já citei algumas, alcoolismo e drogas ilícitas. Cabe aqui salientar que os fatores de risco, geralmente, eles estão envolvidos, como os desencadeadores do quadro depressivo, mas não são necessariamente, não é uma condição obrigatoriamente necessária. O episódio depressivo pode se desenvolver na ausência de qualquer um fator estressante. Não é o comum, mas pode acontecer. Falar um pouco sobre depressão e doenças clínicas. Então, em pacientes com doenças crônicas, a depressão está associada a um aumento de sintomas físicos, prejuízo na funcionalidade, má adesão ao tratamento, levando a um aumento em 50% dos gastos com saúde nessa população.
Isso porque ajuda a descompensar outras doenças, daí a pessoa vai ter mais períodos de internamento e mais gastos com medicação. Muitas pessoas depressivas apresentam um comportamento mal adaptativo, como sedentarismo, excessos alimentares, consumo de tabaco. Isso tudo também ajuda a piorar ainda mais o prognóstico de outras doenças. Pode acometer cerca de 40% dos pacientes com câncer, principalmente câncer de mama e de pulmão. 40% dos pacientes com dor crônica apresentam depressão. Dor grave está associada a maior pensamento suicidas, tentativa de suicídio e suicídio consumado. A fisiopatologia também é bastante complexa. Então, como eu havia comentado, o estresse físico e emocional, na maioria das vezes é o gatilho, né, que acaba desencadeando o quadro, mas nem sempre é necessário. A vulnerabilidade genética também é importante, mas 50% dos casos se desenvolve sem apresentar histórico familiar de depressão. E aí entram então as hipóteses neurobiológicas. A hipótese mais antiga e que ainda, digamos assim, predomina até os dias de hoje é a hipótese monominérgica, que é explicada através de uma escassez de aminas na fenda sináptica, principalmente a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Estas enzimas, essas monaminas, têm o papel de, digamos assim, de regular o nosso humor. Elas nos geram energia, disposição, melhora a nossa cognição. E com o advento dos antidepressivos, essa hipótese ela ficou mais segmentada. Tanto que a maioria, praticamente todos os antidepressivos que a gente tem disponíveis no mercado nos dias atuais, eles agem aumentando a ação dessas aminas na fenda sináptica. Na verdade, elas diminuem a recaptação dessas enzimas, elas ficam mais tempo na fenda sináptica agindo. No entanto, com o tempo, foi se observando que cerca de 30%, 40% das pessoas não respondem aos antidepressivos convencionais. E a partir disso, então, novos estudos começaram a ser feitos para tentar descobrir novas causas de depressão. Aí entra a questão dos fatores inflamatórios. Muitas pessoas depressivas apresentam um aumento de interleucinas e proteína C reativa. Então, aí está uma explicação também para a depressão. E existe também uma hiperativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, com o aumento do cortisol. É como se o organismo da pessoa vivesse no estresse crônico. Neurodegeneração e apoptose também está associado. E mais recentemente, que tem ganho muito destaque, é o sistema glutamatérgico. O glutamato é um neurotransmissor excitatório do cérebro, né? Ele ajuda a melhorar conexões entre neurônios, estimula regiões dos cérebros ligadas à emoção e à sinaptogênese. As áreas do cérebro mais ligadas ao episódio depressivo são o córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo. E há exatos 30 dias, a Anvisa autorizou a liberação do primeiro medicamento no Brasil que age nesse sistema glutamatérgico, que é a escetamina. Que, na verdade, a função primordial da escetamina era um anestésico, né? E ele age justamente modulando a ação do glutamato. Como é um medicamento novo, ainda é um medicamento bastante que tem um custo muito alto, mas a vantagem dele é que ele responde em poucas horas. E ele é usado nas depressões resistentes, que é aquela depressão que não responde a 2 ou mais antidepressivos, usados por tempo adequado, em doses também adequadas, e também em situações de risco de suicídio iminente. Ele precisa ser administrado em ambulatório hospitalar ou clínicas especializadas. Já as primeiras 4 semanas, a aplicação é 2 vezes por semana, as primeiras 4 semanas. Depois, uma aplicação por semana por mais 4 semanas. E depois, de manutenção, faz uma aplicação a cada 15 dias. O custo de cada aplicação custa em torno de 2 a 3 mil reais. Então, para vocês terem uma noção que é algo que está muito distante dos nossos pacientes da atenção básica. Mas é algo muito promissor.
Então, a depressão a gente pode definir ela como uma doença do corpo, pois ela afeta sintomas afetivos, cognitivos e pensamento, sintomas físicos e psicóticos. Os sintomas afetivos, então, os principais são o humor depressivo, a pessoa tem que ter tristeza, anedonia, ou seja, perca do prazer. O paciente vai chegar no consultório e vai falar para a gente que ele perdeu o interesse de coisas que ele gostava de fazer, como trabalhar, como, sei lá, passear, se tivesse algum hobby, ele acaba perdendo interesse por tudo. Mesmo sendo sintomas clássicos da ansiedade, é muito comum o paciente depressivo ter sintomas de ansiedade, de angústia, de medo, insegurança, baixa autoestima e perda de autoconfiança. Outro sintoma bastante importante é a desesperança, ou seja, é a perda de esperança. É aquele paciente que também chega no consultório falando que a vida dele já não vale mais a pena, que ele já tentou fazer tudo que foi possível ao alcance dele para ele poder progredir na vida e nada na vida dele acabou dando certo. Esse sintoma, inclusive, até eu pus um asterisco, pois é o sintoma que mais está associado ao risco de suicídio. Se for associado também à condição de desamparo, seja um abandono de família ou da sociedade, aumenta mais ainda o risco, faz com que ele entre em desespero e dessa forma cometa o ato suicida. Esse sintoma de desesperança é bastante importante. Em que situação? Eu posso ter um paciente, vamos supor, que foi classificado como uma depressão grave e não apresenta desesperança, ele ainda mantém esperança, ele pode ter menos risco de suicídio de um paciente que se apresenta num quadro de depressão leve, mas que perdeu a esperança. Por isso que então, na avaliação psiquiátrica, a gente sempre tem que avaliar a questão do risco de suicídio. E esses sintomas, principalmente. Irritabilidade também não é um sintoma específico, né? Pode acontecer tanto em quadros de ansiedade, em transtorno bipolar, sentimentos de culpa, sentimentos de vazio. Sintomas cognitivos, então ideias de culpa, de inutilidade, de doença, de ruína, de inferioridade. Esquecimento ou perda cognitiva também é bastante importante. Principalmente esse sintoma a gente tem que observar melhor em idosos. Muitas vezes um idoso num quadro de depressão grave apresenta uma perda cognitiva associada, até porque ele já tem uma reserva cognitiva menor, né? E muitas vezes faz confundir com um quadro de demência, o que a gente define como pseudodemência. Se na verdade a gente começar a tratar adequadamente com antidepressivo à medida que ele vai melhorando o humor, aos poucos a cognição dele também vai voltando ao normal. É comum uma visão desolada e pessimista de si, do mundo e do futuro, interpretações negativas, distorções da realidade, digamos assim, a vida fica mais cinzenta, tudo fica mais difícil. Ideias e atos autolesivos e suicidas. Sintomas físicos também tem uma infinidade, né? Pode apresentar tanto insônia quanto hipersonia, aumento ou redução do apetite, diminuição do prazer, sintomas dolorosos também são muito prevalentes em pacientes com depressão, diminuição de energia, fadiga, cansaço, lentidão, mas também pode apresentar agitação psicomotora. Não é comum de acontecer, muitas vezes um paciente depressivo em agitação psicomotora, muitas pessoas acabam às vezes até confundindo com um quadro de transtorno bipolar, mas pode acontecer na depressão unipolar também. E sintomas psicóticos. Sintomas psicóticos significa que o paciente teve uma cisão com a realidade. Então, ele apresenta delírios, uma alteração do conteúdo do pensamento, né? E os delírios do paciente deprimido são delírios de ruína, de doença, né? E alucinações, que não são alucinações bem elaboradas, como quadros de esquizofrenia, por exemplo. O deprimido com alucinações, ele diz ouvir vozes de alguma pessoa ente querida, ou chamando, voz de alguém que está chamando, mas nada muito definido. Os critérios diagnósticos, de acordo com o DSM-5, DSM-5, a tradução da sigla em inglês seria Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é elaborado pela Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, que está atualmente na sua 5ª edição, desde o ano de 2013. Então, para a pessoa se enquadrar como portadora de um transtorno depressivo maior, ela precisa ter 5 ou mais dos sintomas abaixo citados.
pelo menos 2 semanas, por período de pelo menos 2 semanas, e que representam mudança no funcionamento prévio do indivíduo. E isso agora é muito importante também. Pelo menos um dos sintomas tem que ser humor deprimido ou perda do interesse ou prazer, anedonia. O mais comum em depressões moderadas a graves é apresentar os 2 sintomas. Então, se somarmos esses 2 sintomas e mais 3, a pessoa já é enquadrada como portadora de transtorno depressivo maior. Os sintomas, então, que seguem a esses 2 seria a perda ou ganho de peso, que já foi falado, insônia ou hipersonia, agitação, retardo psicomotor, fadiga e perda de energia quase todos os dias, sentimentos de inutilidade, de culpa excessiva, inadequada, capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se ou indecisão quase todos os dias, pensamentos de mortes recorrentes. Então, ficou claro, tem que ter o fator tempo, né, de 2 semanas, e pelo menos um dos 2 sintomas, humor deprimido ou perda de prazer, e mais 3 sintomas, a gente fecha o diagnóstico para transtorno depressivo maior. E não necessariamente tem que estar o dia todo deprimida, é a maior parte do dia. A pessoa tem algumas depressões que elas são piores pela manhã, dão uma melhorada à tarde, ou vice-versa. É flutuante. Aqui eu vou trazer, assim, brevemente, o transtorno misto ansioso e depressivo. Eu vou citar porque é algo que é bastante visto na atenção básica. Na verdade, esse transtorno não existe no DSM-5, ele pertence ao CID-10 e vai ser mantido no CID-11, que será lançado em 2022. Então, é um transtorno caracterizado por sintomas de ansiedade e depressão, na maior parte dos dias, por um período de 2 semanas ou mais. Nenhum conjunto de sintomas considerados separadamente é suficientemente grave, numeroso ou persistente para justificar o diagnóstico de episódio depressivo, distimia ou transtorno ansioso. Então, é aquele transtorno, digamos assim, que não é um transtorno robusto. Apresenta sintomas de depressão e sintomas de ansiedade, mas que separadamente sintomas a gente não consegue enquadrar um paciente como portador de um quadro de ansiedade ou um transtorno depressivo. Eles apresentam humor deprimido ou menos interesse nas atividades, devem estar presentes acompanhados por sintomas depressivos adicionais, bem como sintomas de ansiedade. Os sintomas resultam em sofrimento significativo ou prejuízos pessoais, familiares, sociais, educacionais ou outras áreas de funcionamento. No entanto, não é uma doença que gera incapacitação funcional. Inclusive, mais uma vez, já aconteceu no próprio consultório, o paciente chegar no consultório e pedir para eu trocar o CID dele e colocar um CID mais forte, que esse CID não servia para ele. Certamente orientado por algum advogado trabalhista. Falando mais um pouco sobre o transtorno misto ansioso e depressivo, é muito comum na atenção básica, é uma grande causa de morbidade, grande prevalência de sintomas somáticos, isso acaba dificultando o diagnóstico, e está também provado que quanto maior a prevalência de sintomas somáticos, menor o diagnóstico do transtorno, mais dificulta o diagnóstico da doença, mais mascarada ela fica. É um transtorno que tem baixa estabilidade diagnóstica, que a qualquer momento ele pode evoluir ou para um transtorno depressivo maior ou para um transtorno de ansiedade generalizada, ou ambos também, é possível, ou então remitir espontaneamente. Mas o comum é a conversão para transtornos mais graves. O mais importante desse transtorno é a gente identificar e perceber que, na verdade, isso é um sinal de que o paciente, na vida dessa pessoa, algo não está bem. E que se a gente não fizer algo, pode piorar. Falar de especificadores de gravidade quanto à funcionalidade, depois que a gente tem o diagnóstico da depressão, a gente avalia em relação à funcionalidade a questão de capacidade laboral, se a pessoa estuda, a questão da atividade acadêmica, atividades sociais, convívio familiar. Então, uma depressão leve não incapacita, mas causa sofrimento. É aquela pessoa que tem o sofrimento da depressão, mas que consegue, digamos assim, seguir a sua vida, né? A depressão moderada, então, afeta parcialmente as funções do indivíduo, então é aquele paciente que está deprimido, ele pode faltar algum que outro dia ao trabalho, faltar algum compromisso, algum evento social, né, mas
mesmo assim ele consegue ainda ser funcional. E a depressão grave, então, ela incapacita social e profissionalmente o indivíduo. E a depressão grave com sintomas psicóticos, então, é pior que a depressão grave, né? Que é sintomas psicóticos é um especificador de gravidade da depressão. Diagnóstico diferencial, então, como apresenta uma constelação de sintomas, aí entra um monte de doenças. Vou citar brevemente, né, porque o nosso tempo está escasso. Doenças autoimunes, principalmente o lúpus, cardiovasculares, infarto, endocrinológicas, hipo e hipertiroidismo, doença de Addison, Cushing, doenças hematológicas, como anemia, deficiência de folato, B12, tiamina, insuficiência hepática, porfiria, infecções, aí entra mononucleoses, hepatites, HIV, infecções do sistema nervoso central. Neurológicas, lesões do sistema nervoso central, como tumores, lesões vasculares, TCM, meningite, epilepsia, hidrocefalia, demência e Parkinson. Medicações também podem contribuir com o desenvolvimento de um transtorno depressivo, entre eles posso citar metildopa, beta-bloqueadores, corticoides, uso prolongado de benzodiazepínicos e barbitúricos, e neoplasias, principalmente pâncreas, pulmão e síndromes paraneoplásicas. Então, no começo do acompanhamento de um paciente com depressão, é interessante a gente solicitar um screening, né, de exames, né, mais ou menos, que abrange essas doenças todas aí, para a gente poder descartar alguma outra causa que possa estar contribuindo com a piora do quadro do paciente. E aqui entra outra questão muito importante, o diagnóstico diferencial psiquiátrico. O principal diagnóstico diferencial psiquiátrico que mais gera confusão diagnóstica é a depressão bipolar. Vou fazer um breve link aqui, então, vou falar sobre o transtorno bipolar. O transtorno bipolar também é uma doença do humor, assim como a depressão unipolar. No entanto, ela se caracteriza pela polarização do humor. A pessoa tem períodos de depressão e períodos de euforia. Ou seja, a pessoa está muito alegre, eufórica, com pensamento acelerado, mais impulsiva. No entanto, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, digamos assim, quando ela não está em período de eutimia, ou seja, normalidade, ela passa 70% depressiva e apenas 30% eufórica. Então, a depressão bipolar costuma ser a apresentação inicial e mais comum no transtorno bipolar. Mais de 20% dos deprimidos na atenção primária são, na realidade, bipolares e as depressões são motivo da procura por tratamento. O deprimido bipolar pouco difere do não bipolar e não contará espontaneamente ou não lembrará de episódios de mania ou hipomania no passado. Por isso que a gente tem que sempre investigar. Dificilmente o paciente vai chegar no consultório, né, referindo um quadro de depressão e também não vai citar, mês passado eu estava totalmente contrário, estava acelerado, estava impossível, andei gastando dinheiro demais, né? A gente precisa sempre investigar essa questão. Existem assim, alguns indícios, né, digamos assim, alguma luz, né, que pode nos ajudar assim, a gente pelo menos pensar que quando a gente está frente a um quadro de depressão, pode na verdade ser o início de um transtorno bipolar, pode ser um início de uma depressão bipolar. Geralmente as depressões bipolares elas têm um início precoce, como eu falei lá no início, né, geralmente na infância e na adolescência. Ela é caracterizada por sintomas, digamos assim, depressivos atípicos, hipersonia, por isso é bom não confundir. O paciente bipolar, ele apresenta insônia, pouca necessidade de sono, num quadro de euforia. Mas quando ele está deprimido, o mais comum é ele ter uma hipersonia, sonolência à noite e sonolência diurna também. Um aumento de peso e, consequentemente, aumento do apetite. É uma depressão que tem mais tendência a recaídas, a gente trata, o paciente dá com um antidepressivo, né? O paciente dá uma melhorada, ele recai novamente. A gente troca o antidepressivo, melhora um pouco e volta todo o quadro depressivo novamente. Está associada à psicose puerperal. A maioria dos casos de psicose puerperal acabam evoluindo para transtorno bipolar. Apresenta uma irritabilidade importante, como eu falei, na depressão também pode acontecer. Eles são mais impulsivos, o depressivo bipolar é mais impulsivo, mais agressivo, né? É uma doença que tem uma rapidez de início, digamos assim, o paciente está bem hoje, digamos assim, questão de 1 a 2 dias já está num quadro de depressão profunda, diferente do transtorno depressivo maior, que geralmente essa evolução é mais lenta.
e eles apresentam uma autodestruição deliberada, com automutilação, tentativa de suicídio. E também é bastante comum a queixa de desatenção do paciente que está num quadro de depressão bipolar. Como a gente vai investigar histórico de mania, então? O paciente bipolar em quadro de mania, então, ele apresenta, né, o humor elevado, a autoestima inflada, expansividade, digamos assim, ele se considera o melhor dos melhores, fica mais valente, mais hostil, ele tem um aumento de energia acentuada, ele, digamos assim, trabalha de manhã, ele estuda à noite, vira à madrugada limpando a casa, fazendo outras atividades, ou seja, ele fica incansável. Apresenta uma aceleração do pensamento e, acompanhando a aceleração do pensamento, uma taquilalia, fica muito falante. Pouca necessidade de sono, como eu falei, dorme 2 ou 3 horas, isso quando dorme já acorda no outro dia, digamos assim, com a pilha nova, a todo vapor. Aumento de discurso, como eu falei, né? Ficam mais falantes, né? Por causa da aceleração do pensamento. E o transtorno bipolar, diferente do transtorno depressivo maior, ele apresenta uma história familiar, digamos assim, mais forte. A herdabilidade é mais forte no transtorno bipolar do que na depressão maior. E a gente vai investigar, então, o histórico comportamental da pessoa. Geralmente, o bipolar, se a gente for investigar o passado, ele tem histórico já de vários casamentos, instabilidade no trabalho, já trocou de trabalho várias vezes, múltiplos relacionamentos amorosos, comportamento promíscuo, problemas jurídicos por se envolver em brigas, confusões, extravagâncias financeiras, álcool e drogas também. A fenomenologia do episódio depressivo bipolar. Geralmente demora 8 ou 10 anos para o paciente diagnosticado com transtorno depressivo maior mudar para o diagnóstico de transtorno bipolar. Depressão bipolar tem 42% de chance de diagnóstico errado para transtorno depressivo maior. Cerca de 40 a 50% dos pacientes que procuram atendimento psiquiátrico em clínicas particulares manifestando quadro depressivo, na verdade, são pacientes bipolares. Aqui cabe salientar também que muitos pacientes, médicos, inclusive, pensam que se o paciente é bipolar, está num quadro depressivo, se eu entrar com um antidepressivo, ele vai fazer uma virada maníaca. Isso nem sempre é verdade. Ele pode simplesmente continuar deprimido, pode dar, como eu falei, ele pode dar uma melhorada, ele piora, ele fica mais irritado, aí o médico troca o antidepressivo e fica sempre naquele ciclo vicioso. E as consequências disso, então, após vários tratamentos mal sucedidos com antidepressivos, eles acabam perdendo a esperança. Acho que a vida deles já não tem mais jeito mesmo, né? Já tentaram várias medicações, nada resolveu. Isso, para piorar isso, né, por causa do componente, eles acabam perdendo emprego, amigos, familiares, abandono de estudos. E isso aumenta muito o risco de suicídio e tentativa de suicídio e suicídio consumado. Dentro dos transtornos mentais, inclusive, o transtorno bipolar, de acordo com a prevalência, né, é o que mais tem taxa de suicídio elevado. Os pacientes bipolares são os que mais se suicidam, proporcional ao número de pacientes acometidos. Tratamento inicial da depressão. Então, antes de a gente começar a prescrever qualquer antidepressivo, a gente precisa esclarecer o paciente e familiares sobre a doença e sua evolução, a necessidade do tratamento, quais as consequências se não for tratar. Ou seja, a gente precisa fazer uma psicoeducação, identificar fatores de risco ambientais, e dentro do possível, a gente pode acionar assistência social, tentar minimizar de alguma forma esses fatores de risco. Sempre avaliar o risco de suicídio. Está documentado também que muitos profissionais da saúde, quando se deparam com um paciente com depressão, um quadro mais grave, eles preferem não perguntar sobre histórico de suicídio, com medo de serem surpreendidos com uma resposta positiva e não saberem como agir. Aí a gente entra na história do avestruz, né? A gente se depara com um problema, a gente enfia a cabeça num buraco, mas o problema vai estar aí. É exatamente isso. E, na verdade, a gente sabe que perguntar sempre para o paciente a questão do risco de suicídio ajuda, assim, a diminuir o risco de suicídio. E a gente pode tomar alguma atitude em relação a isso.
Investigar a questão de transtorno bipolar, acabei de falar também, né? Então, esses dois quesitos aí são, digamos assim, cruciais, né? Avaliar o risco de suicídio e investigar um possível histórico de transtorno bipolar. A gente precisa estabelecer um vínculo amistoso com o paciente, principalmente em pacientes psiquiátricos, né? E encorajar os pacientes a mudar seus hábitos de vida, como realizar atividades físicas que possam lhe dar prazer, atividades físicas regulares, pelo menos 3 vezes por semana. Precisam ter um tempo mínimo de sono de 6 a 8 horas diária, alimentação equilibrada, exposição ao sol em horários apropriados e desestimular o uso de álcool e tabaco. Tratamento farmacológico, então, os antidepressivos são o tratamento de primeira linha da depressão moderada a grave. Então, o paciente que se apresenta com quadro de depressão moderada a grave, não existe outra saída. A gente tem que entrar com antidepressivo, independente de fatores ambientais e tipo de depressão. E agora, existem duas linhas. Uma linha de pesquisadores em relação às depressões leves. São totalmente contra o uso de antidepressivos, e uma outra linha, principalmente britânica, já não concordam tanto com essa linha. Então, os antidepressivos são uma opção na depressão leve, considerando presença de episódios moderados a graves no passado. Se o paciente se apresenta com um quadro depressivo leve, mas se no histórico já teve um episódio moderado a grave, o correto é entrar com antidepressivo, não esperar que a doença evolua para um quadro grave novamente. Se mesmo sendo um episódio leve, a duração já tem mais que 2 ou 3 meses, também a gente pode entrar com antidepressivo. A gente tem que levar em conta a preferência do paciente. Aí entra essa questão que eu falei, depressões leves, geralmente a gente indica psicoterapia. Mas o paciente pode dizer, eu já tentei fazer terapia uma vez, eu não me adaptei. E fui consultar com o Dr. Fulano, ele prescreveu 20 miligramas de fluoxetina e eu fiquei bem, não tive efeitos colaterais e eu quero usar a fluoxetina. E eu não vou ficar discutindo com o paciente, tentando convencê-lo de fazer uma terapia. Se para ele está bom desse jeito, vamos tentar facilitar as coisas. Vamos prescrever a fluoxetina e seja feliz, né? E além disso, isso ajuda até a melhorar assim, a relação médico-paciente, né? O paciente precisa sempre ser ouvido. E o padrão da resposta prévia, como eu acabei de falar, né? Se o paciente teve um quadro depressivo leve no passado, tomou um antidepressivo em dose baixa e melhorou, né? Para que ficar rolando? Vamos voltar com o antidepressivo, né? Tratamento farmacológico, então, na fase aguda, né, que compreende os primeiros 2 meses de tratamento, o objetivo seria a remissão completa dos sintomas. A continuação do tratamento seria mais 6 a 9 meses, que seguem o tratamento da fase aguda, com o objetivo de manter a melhora obtida, evitando recaídas dentro de um mesmo episódio. Ao final dessa fase, né, se bem sucedida, se o paciente permanecer com melhora obtida, é considerado recuperado do episódio. Fase de manutenção, então, evitar que novos episódios ocorram, né, as recorrências. Em geral, a duração é longa e tempo indeterminado para quadros recorrentes. No primeiro episódio, depois de um ano bem sucedido, a gente pode fazer uma retirada gradual da medicação. Se o paciente já teve 3 ou mais episódios, como eu falei lá atrás, ele tem uma grande chance de ter um novo episódio. Então, esse paciente, o correto é manter a medicação por tempo indeterminado. Quanto à escolha do medicamento, aí também então, uma série de fatores, né? A escolha é norteada por uma série de informações sobre o paciente e o quadro que apresenta. Entre eles, então, a resposta e tolerância aos antidepressivos usados anteriormente pelo paciente ou parente de primeiro grau. Então, a gente sempre vai investigar o que o paciente já usou no passado, se tal depressivo funcionou, se deu certo, né? A gente pode voltar simplesmente com o mesmo antidepressivo. E essa questão também de parente de primeiro grau é importante. Se o paciente teve um parente de primeiro grau que usou tal antidepressivo e funcionou bem, esse nosso paciente também vai ter chance de ter uma boa evolução com esse medicamento. Quanto à gravidade dos sintomas, se a gente se deparar com um paciente com quadro de depressão grave, a gente vai ter que usar uma medicação que tenha uma eficácia comprovada no controle da depressão. Presença de sintomas psicóticos, então é mandatório a associação com antipsicótico, de preferência atípico. Na atenção básica, a gente dispõe do risperidona.
Geralmente uma dose baixa, 2, 3 miligramas já é o suficiente. Não está escrito aqui também se o paciente apresenta risco de suicídio. O pensamento suicida, a gente pode associar o carbonato de lítio, desde que não tenha nenhuma contraindicação, que o lítio ainda é a única medicação que tem evidência científica de que reduz a taxa de mortalidade por suicídio. Presença de doenças ou problemas físicos. Então, cardiopatias acabam excluindo tricíclicos, porque eles têm uma interação muito grave com problemas cardíacos. Epilepsia exclui bupropiona e clomipramina. Em pacientes obesos, evitar tricíclicos, e mirtazapina principalmente. Disfunções sexuais são agravadas pelos inibidores da recaptação da serotonina, entre outros fármacos. Em idosos, então, a gente tem que ter uma atenção especial, né? Evitar drogas com efeito anticolinérgico intenso, pois pode causar hipotensão, com quedas, fraturas, podem causar confusão mental, delírio, constipação, hiperplasia prostática benigna. Então, na população idosa, a gente tem que preferir drogas que interfiram menos nos citocromos. E outra questão que tem que sempre ser levada em conta é a questão do preço. Principalmente pacientes da atenção básica. Não adianta eu prescrever uma medicação que vai custar R$200, digamos, o tratamento de 30 dias. O paciente até vai conseguir esse dinheiro emprestado, vai mover mundos para conseguir esse dinheiro para comprar uma caixa, e no segundo mês já não vai poder comprar a medicação. Então a gente vai ter que partir com o que a gente tem disponível na atenção básica mesmo. Quanto à abordagem nas primeiras semanas, vou responder algumas perguntas. Quando esperar o início da melhora? Geralmente, em 2 semanas, nas primeiras 2 semanas, o paciente, após iniciado o antidepressivo, ele tem que ter algum indício de melhora. Se não teve melhora nenhuma, o correto é já trocar o antidepressivo. Só que isso a gente tem que avaliar bem, não é simplesmente perguntar para o paciente, você está melhor? Simplesmente ele vai dizer que não. A gente tem que investigar detalhadamente todos os sintomas que ele apresentava, a gente pode perguntar se melhorou o padrão de sono, se ele tem conseguido sair um pouco mais de casa, se ele tem conseguido fazer alguma atividade, né? Tudo isso são indícios de melhora, que muitas vezes o paciente não vai perceber isso. Quando reavaliar o paciente? Aqui também é importante. Se for uma depressão grave, com pensamentos suicidas, o ideal é em 7 dias, 14 dias no máximo. Se for uma depressão leve, moderada, a gente pode estender um pouco mais a reavaliação do paciente. Como se deve dar o ajuste das doses? De acordo com a resposta clínica. O paciente voltou em 15 dias, teve uma melhora parcial, a gente vai aumentando a dose até chegar à remissão completa dos sintomas. Por exemplo, eu não vou iniciar, digamos assim, uma medicação, eu vou dar uma medicação para 60 dias, uma depressão moderada, e pedir para o paciente voltar daqui a 2 meses. Né? Não vai ter êxito, nunca, né? Até quando esperar a resposta ou remissão? Eu já respondi no slide anterior. Até quanto a gente vai aumentar a dose? Isso também é individual para cada paciente. Tem pacientes que precisam de doses maiores, outros doses menores, porque isso depende muito da forma como o paciente vai metabolizar o medicamento no organismo. Se a pessoa tem um perfil de metabolização mais rápido, precisará de doses maiores. Se a pessoa tem uma metabolização lenta, doses menores. Inclusive, existem exames, os farmacogenéticos, né, que a gente chama, que eles nos ajudam a nos direcionar nesse sentido. Se a pessoa é uma metabolizadora rápida ou lenta, né, e vai nos mais ou menos orientar qual que seria o melhor antidepressivo para esse paciente. Mais uma vez, a gente esbarra no custo, né? O custo desses tratamentos, desses exames está em torno de R$2 a R$3 mil, que também não é uma realidade para o sistema público de saúde. Mas existe, né? Estou falando pelo interesse de vocês. Até quando manter o antidepressivo? Também já respondi na questão anterior. Principais causas de baixa adesão e falta de eficácia no tratamento. Quanto ao medicamento, né? A simplicidade do uso, se a gente prescrever uma medicação que tem que ser usada 2 ou 3 vezes por dia, a pessoa obviamente vai ter uma menor adesão. A tolerância, o perfil de efeitos colaterais, interações medicamentosas e o custo. Então, a eficácia, a tolerabilidade e a segurança está associada à efetividade.
quanto mais eficaz é um antidepressivo no controle da depressão e menor os efeitos colaterais, maior é a efetividade do antidepressivo. Eu vou citar o exemplo dos antidepressivos tricíclicos. Eles são padrão ouro de eficácia. Eles são muito eficazes no tratamento de depressão, inclusive depressões graves. No entanto, eles são pouco tolerados, muitos efeitos colaterais, e a segurança deles também é baixa. Consequentemente, eles são pouco efetivos, acabaram caindo como medicações de segunda linha. Não pela eficácia, mas sim pelo perfil dos efeitos colaterais e a segurança do medicamento. Quanto ao paciente, vai depender do insight, comorbidades, doenças, o ambiente sociocultural, o estigma, e quanto aos fármacos e quanto à doença, né, que ainda é muito grande na sociedade atual. E quanto ao médico, vai da questão do diagnóstico correto, tratamento adequado, estilo de comunicação e o vínculo médico-paciente. Então, como eu falei no início dessa conversa, que eu iria focar mais nos antidepressivos disponíveis na atenção básica, né? Vou falar sucintamente sobre os tricíclicos. São potentes antidepressivos, como eu já falei, eles têm uma eficácia comprovada, né? São padrão ouro. Eles agem em dois sítios, né? Na recaptação da serotonina e noradrenalina, por isso que os tornam muito potentes. O problema deles são os efeitos colaterais. Eles promovem um bloqueio alfa-adrenérgico, isso causa hipotensão postural, tontura, taquicardia reflexa. Efeitos antihistamínicos, sedação, ganho de peso. Os efeitos anticolinérgicos, que são os mais importantes, então é boca seca, visão turva, constipação, retenção urinária. Pacientes com glaucoma de ângulo fechado pioram o quadro glaucoma, então não deixa de ser uma contraindicação. Taquicardia sinusal, confusão mental. Alterações cardiovasculares, taquicardia sinusal, por causa do aumento da transmissão noradrenérgica. Problemas cardíacos é o prolongamento do intervalo QT, alargamento do intervalo QRS, bloqueio de canais de cálcio. E a gente precisa ter muito cuidado em cardiopatas. E convulsões, essa questão é muito importante. É mais comum com clomipramina. Além disso, a clomipramina, ela também causa vários problemas cardiológicos. Você lembra da questão da prova. Precauções, então, com os tricíclicos, maior cuidado em pessoas idosas, né, principalmente com comorbidades, eles têm uma reserva cognitiva pobre, como eu já falei. Dar preferência, se utilizar um antidepressivo tricíclico, para o nortriptilina, que ele tem um perfil de efeitos colaterais menores. São potencialmente letais, não devem ser prescritos para pacientes ambulatoriais com depressões graves e risco de suicídio, com suporte familiar deficitário. Então, a gente tem que prescrever o antidepressivo e deixar sob a responsabilidade de algum familiar. Deve-se evitar prescrever quantidades que possam ser letais, dentro do possível, apesar que não é necessário doses muito altas para serem letais, vou falar no próximo slide. Não prescrever mais do que uma caixa de tricíclicos para tais pacientes e deixá-la sob a guarda dos familiares. Toxicidade aguda dos tricíclicos, a risco de óbito em superdosagem. Acima de 1 grama pode ser fatais. Então, se a gente pegar vamos supor, o clomipramina, por exemplo, ingerir 20 comprimidos de clomipramina de 150 miligramas, já vai extrapolar esse 1 grama, né? E a morte geralmente ocorre por arritmia cardíaca, hipotensão ou convulsões incontroláveis. Geralmente a associação de tudo isso. Particularidades no tratamento da depressão com os tricíclicos. Doses terapêuticas para depressão geralmente é acima de 75 miligramas. Então, se a gente vai reavaliar o paciente em 15 dias, como é que a gente vai fazer? A gente começa com 25 miligramas, aumenta a cada 3, 4 dias 25 miligramas, pelo menos até uma dose de 75 miligramas. Não adianta eu prescrever 25 miligramas de um tricíclico e reavaliar o paciente em 15 dias, não vai ter melhora nenhuma, né? Então, a gente precisa estar pelo menos em 75 miligramas para ele ter uma dose antidepressiva. Pela meia-vida longa, eles podem ser prescritos em uma única tomada diária, né? Geralmente à noite, pela sedação. Os efeitos colaterais tendem a diminuir com o tempo, a gente tem que sempre orientar o paciente. São medicações de baixo custo. A clomipramina, ela tem uma ação serotoninérgica intensa.
Então, seria o mais indicado para os pacientes depressivos que apresentam transtornos de ansiedade comórbidos. Amitriptilina também tem um leque muito grande de utilizações, transtornos dolorosos, insônia, não escrevi aqui, enxaqueca também ela é bastante utilizada, o nortriptilina também, né? O nortriptilina, então, ele tem uma ação predominantemente noradrenérgica, menos efeitos colaterais, anticolinérgicos e antihistamínicos. Mais uma vez, deve ser preferido em idosos. E é o melhor deles para ser associado com os inibidores. Os inibidores da recaptação da serotonina, então, eles inibem de forma potente e seletiva a recaptação de serotonina, resultando em potencialização da neurotransmissão serotoninérgica. A potência de inibição da recaptação da serotonina é variada. Entre eles, o que tem uma maior potência é o paroxetina, né? E assim como a seletividade por noradrenalina e dopamina. A sertralina, que a gente dispõe na atenção básica, é um potente inibidor de recaptação de serotonina. Sua potência relativa em inibir a recaptação da dopamina em doses altas a diferencia farmacologicamente dos outros inibidores. Tem um estudo do Cipriani, que foi editado há alguns anos e foi reeditado ano passado, que ele coloca como medicações de padrão ouro para tratamento da depressão, o venlafaxina, o mirtazapina, o escitalopram e o sertralina, que é uma medicação que a gente dispõe na atenção básica. Então, a sertralina, ela consta como padrão ouro para tratamento de transtorno depressivo maior. Em relação à fluoxetina, também eu vou falar, porque também é uma droga bastante prescrita. Ela tem uma meia-vida bastante longa. Isso faz com que ela possa ser retirada simplesmente de forma abrupta. A pessoa pode estar usando, inclusive, até 80, 100 miligramas. A gente não precisa fazer o desmame, pode ser retirada de forma abrupta, porque ela pode ficar até uma semana no organismo. Deve ser evitada em paciente com transtorno bipolar, por esse mesmo motivo, que se o paciente está num quadro de depressão, eu prescrevo fluoxetina, ele faz uma virada maníaca, eu vou suspender a fluoxetina, mas ele vai estar por mais 5 dias sob efeito da fluoxetina, que vai ser o ativador da mania dele, no caso, né? Nos Estados Unidos, pela meia-vida longa, inclusive, existem apresentações, formulações que podem ser administradas uma vez por semana da fluoxetina. Ela é um potente inibidor da enzima 2D6, que pertence ao complexo citocromo 450, né? Isso a torna com um perfil bastante amplo de interações. Essa enzima 2D6, para vocês saberem, ela é responsável pela metabolização de cerca de 25 a 30% de todas as drogas disponíveis no mercado. Então, a fluoxetina inibindo essa enzima, ela acaba inibindo a metabolização de substâncias que são metabolizadas por essa enzima. Por exemplo, os tricíclicos, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, codeína, beta-bloqueadores, entre outros. Então, se eu utilizar esses medicamentos junto com fluoxetina, eu preciso usar doses menores, porque senão eles vão acabar intoxicando com essas outras drogas. E só por curiosidade também, a própria fluoxetina, em parte, ela é metabolizada por essa enzima 2D6, então ela acaba inibindo o próprio metabolismo dela mesma, fazendo com que a concentração dela aumente assim, por longos períodos. Ela deve ser usada com precaução, então, em pacientes polimedicados, justamente por essa questão das interações medicamentosas. Os efeitos colaterais dos inibidores, os mais comuns são náuseas, vômitos, dor epigástrica, ansiedade, principalmente no início do tratamento, anorexia e perda de peso, diminuição do apetite sexual, perda da libido e anorgasmia. As vantagens em relação aos tricíclicos é a menor toxicidade, na superdosagem, eles têm muito menos risco de suicídio. Por exemplo, se eu pegar a fluoxetina, existem relatos que a pessoa tomou 5, 10 gramas de fluoxetina e conseguiu sobreviver. Não produz efeitos colaterais anticolinérgicos, menor ação cardiovascular e hipotensora, menos riscos para pacientes epiléticos e menor potencial de causar sedação. E assim, encerramos a primeira parte.